Na tela, hoje teve reunião, encontro entre Lula e o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. E essa imagem que você vê agora aqui na Jovem Pan News está repercutindo bastante desse encontro, que não foi o primeiro encontro entre ambos. Eles estiveram ontem e nós noticiamos aqui no 3 em 1, o Tarcísio estava na reunião entre os governadores com Lula na segunda-feira, no dia seguinte às invasões em Brasília. E hoje, conforme nós noticiamos ontem, acontece esse encontro, que é um encontro absolutamente histórico, visto o momento político que nós estamos vivendo aqui no país. Estamos vendo aí uma outra foto que foi publicada nas redes sociais do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, onde também está o ministro-chefe da Casa Civil. Já vou pedir para colocar o nosso time na tela aqui. Hoje temos o Serrão e o Piperno para a gente conversar muito, senhores. Ótima tarde e eu já quero uma repercussão, Serrão, dessa foto. Por favor, o que você achou e, principalmente, se o Tarcísio politicamente está fazendo correto. Saudações, meus amigos, meus amados reitas. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, só poderia agir dessa maneira. Primeiro, porque ele foi eleito de maneira maciça para ser governador de São Paulo, representar todo o povo do estado, que é a locomotiva da federação. E foi nesse papel que ele foi conversar com o presidente Lula, como ele havia anunciado que faria. O que talvez ninguém esperasse, e essa crise toda que deve ter gerado isso, é que fosse tão depressa, mas acabou sendo. Isso que é o ponto importante. Tudo é o momento certo para conversar sempre. Política se faz assim, é isso. Não adianta. Tarcísio pode ser opositor ao Lula, continuar oposição a ele, mas tem que sentar e negociar. Lula, a mesma coisa. Então, há questões importantes que foram colocadas na mesa. Tarcísio quer privatizar o Porto de Santos, quer também a privatização da CEAGESP. Ele tem um pepino gigantesco para resolver aqui, que é a questão da segurança pública. A Cracolândia começou a desafiar publicamente a promessa de campanha do governador. Ela está, de novo, começando a ficar fora de controle. E aí, como é que vai ser? Tarcísio de Freitas vai para a repressão mais dura ou não? Pois é, porque a repressão dura a bandidos, a terroristas, a qualquer coisa que seja, entrou na moda. Então, se na hora que o Tarcísio reprimir aqui a rapaziadinha da Cracolândia, ele vai ser repreendido também pelo governo federal se o fizer, o Ministério da Justiça vai dizer, não, esse pessoal é bacana, é uma massa de gente civilizada, honesta, que não pode ter nenhum tipo de repressão. Então, são pontos que têm que ser colocados na mesa. Tarcísio de Freitas fez muito bem de estar com o Lula. Como Paulo Matias bem lembrou, é a primeira grande foto política de verdade. Parece que agora a política está começando a ser feita. Ela vai se intensificar assim que o novo Congresso tomar posse. Muito bem, Piperno, você como um grande adorador do presidente Jair Bolsonaro, que é sabido por todos nós e inclusive pela nossa audiência, sabe muito bem que essa Bolsolover. foto... Exatamente. Essa foto é uma foto extremamente representativa pelo fato do Tarcísio ter sido ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, ter sido candidato a governador do presidente Jair Bolsonaro e estar num movimento político de afastamento do movimento que invadiu, inclusive, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e a Presidência da República no último domingo. Eu quero entender o seguinte, dá para chamar o Tarcísio hoje de alguém bolsonarista? Boa tarde, Paulo Matias, Serrão, um abraço à nossa audiência. Essa é uma questão hamletiana aí para o ministro, agora governador Tarcísio, né? Ser ou não ser um bolsonarista, e veja, ele tem tomado todo cuidado em relação a isso. Após a eleição, ele, de forma, digamos, bastante generosa com o então presidente da República, fez uma foto entre os dois para se declarar muito grato a Jair Bolsonaro, que foi, aliás, quem o lançou na política. Ele já havia exercido outros cargos na burocracia estatal, foi, inclusive, diretor do DENIT na gestão Dilma Rousseff, mas é óbvio que ganhou projeção a partir do momento em que foi nomeado para o Ministério Bolsonaro. E saiu de lá como uma das poucas figuras bem avaliadas.
E também sempre passou a impressão de ser alguém bastante racional. Um técnico, como ele gosta muito de dizer, aliás, falou isso aqui para a Jovem Pan inúmeras vezes. Alguém bastante que passa, né, para as pessoas, para o público, a imagem de ser alguém bastante comedido, ponderado. Muito bem. Como é que esse político que chega ao cargo de governador de São Paulo vai se reportar exatamente a esse eleitorado bolsolover e, ao mesmo tempo, manter uma boa relação com o presidente Lula? A tarefa dele, do ponto de vista político, não é simples. Eu diria que esse encontro de hoje e essa imagem que acabamos de ver foi algo extremamente civilizado e assim que tem que ser numa república. Afinal de contas, lá se encontravam os comandantes das duas maiores economias da América do Sul, a do Brasil e a do estado de São Paulo. Então é óbvio que eles têm muitas questões aí com vasta interdependência e eles têm que se relacionar bem. E agora, o fato de se relacionar bem com o governo federal vai dar algum bônus político ao governador de São Paulo? Essa é uma questão muito complicada, porque também a gente já viu, em passado recente, que muitos políticos que ou viraram as costas ou saíram daquele campo bolsonarista e tentaram algum tipo de voo solo, eles foram muito castigados por esse mesmo eleitor. Está aí o ex-governador Dória, que não me deixa mentir, o do Bolsodória em 2018, que depois acabou rompendo com o presidente da República e a gente sabe qual foi o final dessa história. Eu não acredito que Tarcísio vá caminhar em momento algum para esse rompimento, porque isso não lhe interessa. E ele não é um homem de rupturas. Agora, eu quero entender como é que o eleitor que colocou Tarcísio para comandar o estado de São Paulo vai encarar esse tipo de manifestação. Agora, senhores, essa foto, coloca na tela novamente para mim, Felipe, essa foto que é muito emblemática e a gente está comentando aqui no 3 em 1. Essa foto, Serrão, me corrija se eu estiver enganado, mas ela tem um dedo de Gilberto Kassab também, né? Totalmente. Esse aí é o grande articulador entre todos os lados políticos do Brasil. Ele quer colocar o pezinho dele, do partido dele, no governo Lula e já está inteiro, de corpo inteiro, no governo de Tarcísio de Freitas. Agora vamos, o meu Tovarit Piperno colocou questões assim importantíssimas. Vamos lá, uma delas que a gente tem que tentar parar para avaliar. A quem interessa mais uma pacificação política entre governo federal e governo do estado de São Paulo? Ao presidente Lula ou a Tarcísio de Freitas? Eu digo que é o presidente Lula, porque ele aqui teve oposição de voto. Ele aqui não ganhou a eleição. Então aqui ele tem uma reação política que tem que ser vencida. Então para ele é muito mais lucrativo que Tarcísio não fique brigando à toa com ele e que ele possa parecer que é alguém que vai até colaborar com o governo de São Paulo. Para esse jogo da política que Lula quer fazer, isso aí é perfeito. É o teatrinho perfeito. Agora, Tarcísio em relação aos bolsonaristas, a pergunta que o Paulo fez também é altamente pertinente. Como é que fica esse jogo? O jogo vai ficar do jeito que estava previsto. Tarcísio já tinha anunciado incansavelmente que ele conversaria com o governo federal e tem que ser assim. Agora, a conversa não é para ser cooptado. A conversa não é para ele chegar lá, Tarcísio faz o L. Tarcísio não vai fazer L nenhum. O que o Tarcísio vai fazer ele tem que brigar por coisas que interessam a São Paulo e que o governo federal pode atender ou atrapalhar. Então, agora é relação de governo. Tarcísio, o estado de São Paulo é uma potência. E eu tenho insistido aqui, já dei essa ideia. E se esses governadores forem espertos, eles vão seguir essa ideia que eu dei. É fundamental a formação de um consórcio de governo, vamos chamar assim, entre Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e até o Rio Grande do Sul, se o Eduardo Leite quiser. Mas se o Sudeste aqui fechar em torno da questão de governabilidade, fizer um consórcio de governo para eles colaborarem entre eles e mostrarem ao governo federal como é que se governa, eles têm PIB, eles têm força política, eles têm condição econômica de estabelecer uma oposição séria e programática ao governo federal. É isso que se precisa, não é pancadaria e ódio. Sem dúvida. Já que você citou essa questão dos
projetos, dos programas de governo, enfim, o que realmente interessa para as pessoas, eu queria trazer o assunto da privatização do Porto de Santos, né? Porque Tarcísio foi a Brasília conversar com o presidente Lula justamente para tratar desse assunto. E eu vou pegar aqui uma aspas do presidente da República, segundo o site Metrópolis, que traz que o presidente Lula afirmou a Tarcísio que não tem dogmas em relação à privatização, Serrão. Piperno, sendo muito sincero, dá para acreditar que ela não tem dogma em relação à privatização? Nesse caso dá. O ministro que ele escolheu, o ministro Márcio França, disse claramente no final do ano passado que era contra e que o governo Lula não privatizaria o Porto de Santos. Como é que você vê isso? Me convença, Piperno, por favor. Provavelmente o ministro citado, né, que foi inclusive candidato também ao governo de São Paulo, aliás, ao Senado por São Paulo, Márcio França, ele sabe que o Porto de Santos é a joia da coroa e do ministério dele, e mais do que isso, ele é daquela região. Ele é um político que foi algumas vezes prefeito da cidade de São Vicente, e para nossa audiência que nos acompanha fora do estado de São Paulo, a cidade de São Vicente ela é colada em Santos, não tem nem uma rua divisória lá, enfim, você não sabe qual é o limite de uma ou de outra. Então, é óbvio que ele quer manter esse porto, porque é realmente uma área importantíssima, por onde passam, aliás, bilhões e bilhões e bilhões de dólares em mercadorias e exportações. Então, aquilo, do ponto de vista político, é muito vistoso, só que não é ele que vai mandar nesse negócio. E eu me lembro bem de uma declaração do Haddad durante a campanha, quando perguntado sobre essa questão de privatizações, ele disse mais ou menos o que falou o Lula, e ele disse o seguinte: bom, em relação às privatizações, a da Petrobras eu sou contra, mas a do Porto de Santos não. Então, é óbvio que cada caso vai ser avaliado de uma forma diferente do outro. Eu tenho certeza que em momento algum o governo Lula vai deixar prosperar alguma tentativa de privatização da Petrobras. Agora, quando você fala em Porto de Santos e outras, e algumas empresas que o governo ainda mantém, aí eu tenho muita dúvida, Paulo Matias, aí eu acho que dá jogo. E eu chamo a atenção para um detalhe nessa foto, se a gente puder exibir de novo. Olha só que coisa interessante, né? Que coisa sincronizada. Parece que eles foram de uniforme. A camisa, a gravata e o blazer, tudo da mesma cor. Olha só, juntinhos e combinados. Quem está copiando quem? Essa é a questão, gosta, né, Piperno? Serrão, mas é real, é isso aí. Serrão, me ajuda aqui a resgatar a memória, porque eu acho que o Piperno está com um pouco de duplo padrão nessa fala dele. Não quero provocar o Piperno de maneira nenhuma nesse programa, mas eu me lembro muito bem das críticas que o Piperno fazia aqui no 3 em 1, quando o presidente Jair Bolsonaro falava uma coisa e o Paulo Guedes falava outra. Então, para você, Piperno, se o Lula fala uma coisa, tudo bem, e o Márcio França outra, ok. Mas se o Bolsonaro falava uma coisa e o Paulo Guedes outra, aí era problema. Ou seja, a comunicação ela tem que ser alinhada apenas no governo Bolsonaro, no Lula não, sem querer te provocar, claro. Eu te respondo isso em 30 segundos. Quer dizer, o Márcio França ainda não se manifestou a respeito disso enquanto ministro. Na campanha, sim, disse que era contra e tal, não sei o quê. Agora, se o Haddad disser algo ao contrário ao que o Lula falou, aí nós vamos criticar exatamente seguindo esse exemplo aí que você citou. Agora, convenhamos, né, Paulo Matias? Márcio França é um ministro de terceiro escalão, né? Ô Serrão, você acha que o Piperno está se contradizendo nesse programa? Não está se contradizendo nesse caso, não. O Piperno chamou a atenção por um ponto que eu também chamaria. Essa questão do Porto de Santos e da CEAGESP, se livrar disso é um prêmio para Lula. No caso específico do Porto de Santos, então, se livra de várias questões. Quem é que tinha hegemonia política sobre os negócios do Porto de Santos? O ex-presidente Michel Temer. Isso era dito, repetido, sabido. O Márcio França tem influência nenhuma ali, reduzida, só pela questão da cidade dali que ele foi prefeito de lá. Então ele está jogando com uma questão local. Agora, do ponto de vista da geopolítica, mexer ali no Porto de Santos, você está mexendo com o Michel Temer e o MDB. Para Lula, pode ser que isso seja bastante conveniente. E tem um outro detalhe. Essa privatização do Porto de Santos, ela vai trazer tudo que Lula precisa e talvez não tenha como fazer, que é o quê?
geração direta de empregos, geração de desenvolvimento econômico local através de obras relevantes, que não vão estar nem com o governo de São Paulo e nem com o governo federal. É a iniciativa privada que vai tocar, mas aí entra a esperteza. Tanto o governo federal quanto o estadual podem colocar ali suas plaquinhas. Estamos fazendo. Então, na política, quando o negócio é bom para todas as partes, elas se juntam e esquecem das inimizades políticas e oposições eventuais. É pragmatismo puro.